Oi, meus amigos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema perdão. Olha, essa palavra é muito linda. Quem será que vai ser perdoado? Bom, a gente vai ver daqui a pouco. O nosso verso para decorar está no livro de Isaías, capítulo 6, o versículo 7. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. A mensagem diz assim: sou tocado pela graça de Deus quando Ele perdoa meus pecados. Sou tocado pela graça de Deus quando Ele perdoa meus pecados. Poxa, que lindo! Tanto o verso quanto a mensagem. Esses aqui são os nossos aniversariantes. Que Papai do Céu abençoe todos vocês e também os seus familiares. Aqui perto de Deus não é o meu lugar. Ai de mim, estou perdido. Eu disse coisas que não deveria ter dito. Eu vivo com pessoas que não são bondosas umas com as outras durante o tempo todo. Eu não tenho sido bondoso com essas pessoas. Sabe de uma? Não sou suficiente bondoso para permanecer na presença de Deus. Entretanto, aqui estou eu. O que Deus fará comigo? Vocês sabem o nome desse moço? O nome dele é Isaías. Certo dia, ele foi visitar o templo de Deus. Só que de repente, pareceu estar no céu, em um compartimento deslumbrante, olhando para cima em direção ao trono de Deus. O ambiente onde ele estava resplandecia. O brilho era como se fosse um diamante gigante. E ele viu Deus. A vestimenta real de Deus era tão longa que cobria a base do seu trono e parecia encher o recinto. Ali onde ele estava, do lado, havia um altar. E esse altar sagrado era da cor laranja. E nele havia brasas acesas. E dele subia uma nuvem de fumaça. Só que ali não estava só Deus, tinha outras criaturas. Elas voavam acima da cabeça de Deus. Aí, sabe o que foi que Isaías fez? Ele ficou olhando e daqui a pouco ele percebeu que eram anjos. Esses anjos tinham 6 asas. O nome deles eram serafins. O primeiro par de asas cobria o rosto, a fim de não olharem para Deus, por ele ser muito santo. O segundo par de asas cobriam seus pés, provavelmente para não tocarem a Deus. E o terceiro par de asas, eles ficavam voando, sobrevoando a cabeça de Deus. Aquele lugar tinha uma música muito linda que os anjos cantavam. A música era muito forte e majestosa que fazia as portas estremecerem. O corpo inteiro de Isaías tremia. Só que aconteceu uma coisa interessante. Você se lembra do altar? Uma fumaça encheu aquele lugar. Isaías não ficou com medo. Ele percebeu que aquilo ali não traria perigo algum. Era algo santo. E a presença de Deus parecia ser a fumaça que circundava Isaías com calor. Mas qual era a música que os anjos cantavam? Isaías cuidadosamente prestou atenção. Aí, ele percebeu que os anjos cantavam um para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheio de sua glória. Até aquele momento, Isaías não sabia onde estava. Quando ele percebeu, ele começou a exclamar: aqui perto de Deus não é o meu lugar. Ai de mim, estou perdido. Eu disse coisas que não deveria ter dito. Eu vivo com pessoas que não são bondosas umas com as outras durante o tempo todo. Eu não tenho sido bondoso com essas pessoas. Sabe de uma? Não sou suficiente bondoso para permanecer na presença de Deus. Entretanto, aqui estou eu. O que Deus fará comigo? Enquanto ele permanecia ali com o rosto voltado para cima, ele viu um anjo voando em direção ao altar. O anjo pegou um pegador e, com muito cuidado, pegou uma brasa que estava no altar. Aí, ele fez sabe o quê? Ele colocou nos lábios de Isaías.
E você sabe o que aconteceu? A brasa não feriu nem queimou os lábios de Isaías. Depois que o anjo tocou a brasa nos lábios de Isaías, ele disse: Veja, Isaías, essa brasa tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida. Quando Isaías ouviu essa informação, ele sentiu no seu coração um alívio. Os seus pecados desapareceram em um só momento. Antes mesmo que Isaías pudesse agradecer a Deus por suas bênçãos, Deus lhe falou com bondade. Ele falou como um bondoso pai preocupado com seus filhos, porque eles não lhe ouviam. Isaías, a quem eu enviarei para que leve minhas mensagens ao povo? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Olha só que legal! Isaías agora não estava com medo. Com o renovado amor de Deus, Isaías estava pronto para ser seu mensageiro. E olha só, Deus não forçou Isaías a ser um profeta. Em primeiro lugar, Deus mostrou seu amor por Isaías. Aí então, permitiu que ele se apresentasse como voluntário. Esse final de semana passada, a minha mamãe participou do I U Go. Ela gostou muito, ela falou como Isaías. Depois desse encontro de Isaías com Deus, foi o grande começo do seu trabalho. E durante 60 anos ou mais, Isaías transmitiu a mensagem divina ao povo de Deus. Deus amava Isaías justamente como ele era. Você sabe como é o nome disso? O nome disso, meu amiguinho, é graça. Graça do amor de Deus. E sabe de uma coisa? O amor de Deus não acaba. Ele ainda alcança cada um de nós com seu amor. E essa comparação é como quando seu papai carregava você no colo quando bebezinho. Deus, meus amiguinhos, oferece a mesma promessa de perdão que deu para Isaías. Se você crer nele e confessar seus pecados como Isaías fez, o presente do perdão será seu também. Deus é um pai que cumpre suas promessas. Ele sempre amará você. Que história maravilhosa do amor de Deus! A partir de hoje, você não precisa ter medo, porque Deus ama você do jeitinho que você é. E o perdão que Deus dá para mim e para você é de graça. A única coisa que você precisa fazer é confessar os seus pecados. Que Papai do Céu te abençoe, meu amiguinho. Esses aqui são os meus amiguinhos que deixaram mensagem hoje. E durante essa semana, nós vamos orar por esses pedidos. Agora, nós vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história de hoje. Muito obrigado também pelo seu perdão. Ajuda-nos, Papai do Céu, a sermos mensageiros teus. Ajuda-nos, Senhor, a confessarmos os nossos pecados. Nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.